Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da Hypera Pharma referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes o senhor Breno Oliveira, diretor-presidente, e o senhor Adalmário Couto, diretor executivo financeiro, CFO, e de Relações com Investidores, IRO. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *01. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pela webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri@hypera.com.br. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço do site de Relações com Investidores da companhia, www.hypera.com.br/ri. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Breno Oliveira, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Breno, pode prosseguir. Bom dia a todos, bem-vindos à nossa teleconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2021. Bom, eu vou começar a apresentação falando sobre o nosso crescimento no slide 3. Pelo quarto trimestre consecutivo, nós crescemos o nosso sellout organicamente em double digits e ganhamos market share. Neste trimestre, o crescimento orgânico do sellout foi de 13,7%, ou 1,4 pontos percentuais acima do mercado. Nesse trimestre, crescemos acima do mercado em produtos de prescrição mais uma vez, principalmente pelo crescimento em medicamentos crônicos, segmento estratégico para a Hypera, e no qual temos reforçado a nossa participação nos últimos anos com diversos lançamentos relevantes. E também pelo aumento do número de prescrições médicas, que já superou os níveis registrados na pré-pandemia de Covid-19. Em skincare, ganhamos market share no trimestre e nos últimos 12 meses, graças às extensões de linha das nossas principais marcas, como Episol, Epidrate, IVC e Pielos, e ao desempenho do portfólio de medicamentos adquiridos da Glenmark no início de 2020. Em similares e genéricos, nosso crescimento segue sendo impulsionado pela nossa forte capilaridade, lançamentos de novas moléculas, aumento da capacidade de produção e pelos investimentos na nossa marca Neoquímica. Já em Consumer Health, segmento em que a companhia é líder absoluta no mercado brasileiro, os destaques foram as categorias de gastro, antigripais e vitaminas. Esse crescimento orgânico consistente em todas as nossas unidades de negócio e a contribuição das marcas adquiridas da Takeda e da família Buscopan levaram ao crescimento de 50% da nossa receita líquida no trimestre. Além disso, com as sinergias das aquisições e as iniciativas para manter a rentabilidade do nosso negócio, crescemos nossa margem EBITDA recorrente em 4 pontos percentuais no trimestre, chegando a 35%. E tivemos crescimento do lucro líquido das operações continuadas de 33%, apesar do aumento do endividamento por conta das aquisições e do aumento dos juros. Estamos crescendo acima do mercado, investindo no nosso negócio, em aumento de capacidade produtiva e em inovação, e também no bem-estar dos nossos stakeholders. Em inovação, no slide 4, tivemos importantes lançamentos. O principal deles foi o Vaban, um anticoagulante que será promovido junto aos médicos da molécula rivaroxabana e que marcou a entrada da companhia na maior classe terapêutica de produtos de prescrição do Brasil,
com sellout de 1,2 bilhão de reais nos últimos 12 meses e crescimento de 39% nesse período. Esse lançamento foi beneficiado pela decisão recente do STF, que acabou com o artigo 40 da Lei das Patentes, reduzindo o período de proteção de várias moléculas. Nossa rápida entrada nesse mercado é resultado dos investimentos que fizemos nos últimos anos na nossa estrutura de inovação. Assim como no caso da rivaroxabana, teremos oportunidade de acelerar o lançamento de mais de 30 projetos com alto potencial já mapeados após essa decisão do STF. Em skincare, lançamos recentemente o Pielos MX, à base de minoxidil, que é parte do protocolo para o tratamento da calvície, e com esse lançamento passamos a atuar em um mercado de mais de 120 milhões de reais. Também estamos lançando uma linha completa de melatonina, que passa a ser disponível no mercado brasileiro agora a partir de novembro. Teremos o Melatonum para promoção junto aos médicos, o Vitasay Melatonina e a melatonina neoquímica. Os investimentos totais em P&D foram de 376 milhões de reais nos últimos 12 meses e um crescimento de 25% com relação ao ano anterior. O índice de inovação foi de 31% agora no terceiro trimestre e segue acima do patamar de 30% pelo sexto trimestre consecutivo. Neste trimestre, aprovamos também o pagamento de juros sobre capital próprio de 195 milhões de reais, ou 31 centavos por ação, um crescimento de 5% sobre o valor declarado no terceiro TRI de 2020. Tivemos ainda, nesse trimestre, o nosso primeiro mutirão da saúde na Neoquímica Arena, que ofereceu atendimento médico aos moradores da Zona Leste de São Paulo, com foco na prevenção de doenças crônicas. Essa é mais uma iniciativa alinhada à nossa missão de ser a melhor e a mais completa empresa farmacêutica brasileira, participando da vida das pessoas para que elas vivam mais e melhor. Bom, agora eu passo a palavra para o Adalmário, para ele falar em mais detalhes sobre os resultados do trimestre. Obrigado, Breno. Bom dia a todos. Como o Breno já comentou, a gente teve um crescimento expressivo das vendas nesse trimestre, alavancado pelas aquisições que fizemos recentemente e começou a impactar a nossa receita a partir de setembro do ano passado, com o fechamento da transação do Buscopan. Quando a gente exclui o efeito das aquisições, o crescimento foi em torno de 19%, resultado do ajuste de preço realizado no segundo trimestre, mas também com crescimento expressivo de volume em todas as linhas de negócio da companhia. Com relação à margem bruta, ela ficou em linha com o mesmo trimestre do ano anterior, próximo a 64%. O portfólio de produtos adquiridos contribuiu para um aumento de quase 3 pontos percentuais da margem bruta, com impacto positivo do mix. O principal agressor da margem bruta nesse trimestre foi o segmento de similares genéricos, por conta do aumento de descontos concedidos e também maior competitividade de algumas categorias de marcas similares. Além disso, a gente continua com impacto no custo por conta da desvalorização cambial, que foi em torno de 11% nesse trimestre, e também um aumento mais relevante nos insumos, principalmente custo de material de embalagem primária e secundária e também alguns custos de transformação, além do maior nível de descartes e ociosidade. Na questão do hedge, a gente, como a gente já vem falando nos calls anteriores, a gente vem aumentando o nosso nível de hedge, principalmente dos insumos que são indexados ao dólar, e já temos boa parte dos insumos hedgeados para os próximos 9 meses, a um câmbio médio de 5,30. Com relação às despesas, a gente teve um incremento médio de 29%, quando a gente soma todas as linhas de despesas, puxado principalmente por marketing, que é o nosso investimento mais relevante, com aumento das campanhas de mídia, verbas e CTP para impulsionar as novas marcas do nosso portfólio. E também um crescimento na equipe de visitação médica pós-aquisição da Takeda. Apesar do aumento das despesas, o crescimento veio num patamar bastante inferior à evolução da receita da companhia e, com isso,
a cada trimestre a gente consegue demonstrar os benefícios e sinergias operacionais vindos da integração do portfólio de marcas adquiridas. Com isso, a gente teve um EBITDA de 581 milhões nesse trimestre e um EBITDA ex outras receitas e despesas de 566 milhões, com uma margem próxima a 35%, mais de 4 pontos percentuais acima quando comparamos com o mesmo trimestre do ano anterior. Consequência aqui, outra vez, da diluição das despesas por conta das sinergias. Com relação ao resultado financeiro, a gente teve um incremento das despesas financeiras, como resultado do maior nível de alavancagem da companhia e também o aumento da Selic, que é a taxa principal de referência dos nossos financiamentos. Com isso, lucro líquido das operações continuadas da companhia foi de 465 milhões de reais, crescimento de 33%, excluindo outras receitas de 28%. No resultado das operações descontinuadas, tivemos uma perda líquida de 263 milhões de reais em decorrência do acordo firmado com a Ontex para concluir o processo de arbitragem. Passando aqui para o slide 7, temos o fluxo de caixa da companhia. Nesse trimestre, a gente teve uma geração de caixa operacional recorde de 540 milhões de reais, com o aumento da rentabilidade do negócio e o menor nível de investimento de capital de giro como percentual da receita. Investimos 150 milhões de reais de CAPEX, que está bastante em linha com o que a gente tem previsto para o ano, de 600 milhões de reais. Nos intangíveis, apesar do investimento ativado de P&D de 50 milhões, tivemos uma entrada de 62 milhões referente às vendas das marcas Neocopan e Chantinon, e com isso, uma geração de fluxo de caixa livre de 400 milhões de reais. No fluxo de financiamento, fizemos uma nova captação nesse trimestre de 1 bilhão de reais, com prazo de 5 anos bullet, a um custo bastante atrativo, que serviu para recompor o caixa da companhia e será utilizado para o pagamento da aquisição das marcas da Sanofi. Com isso, a companhia finalizou o trimestre com uma posição bastante confortável de liquidez, com caixa acima de 3 bilhões de reais ou acima de 2 bilhões e meio, após considerar o pagamento para a Ontex, que foi realizado no dia 1º de outubro. E o índice de alavancagem levemente acima de 2 vezes o EBITDA considerado no guidance desse ano. Da minha parte é isso. Agora volto a palavra para o Breno para as considerações finais. Obrigado, Adalmário. Eu estou bastante satisfeito com os resultados da companhia nesse trimestre. Nós tivemos crescimento relevante da receita, ganho de market share, expansão da margem EBITDA e geração operacional de caixa recorde, com importantes lançamentos e forte investimento em inovação. Eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, clientes, médicos e pacientes que fazem da Hypera Pharma o principal player do mercado farmacêutico brasileiro. Nosso desempenho nesses primeiros 9 meses do ano reforça a nossa confiança no atingimento dos nossos guidance para 2021 e mostra que seguimos investindo de maneira relevante em inovação e nas nossas marcas líderes para continuarmos crescendo de maneira sustentável. O desempenho recente do mercado farmacêutico brasileiro demonstra a sua resiliência e o seu enorme potencial de crescimento, e a Hypera é a empresa melhor posicionada nesse mercado. Temos forte capacidade de inovação, produção e distribuição, as principais marcas da indústria farmacêutica brasileira, e somos a única empresa com participação relevante em todos os segmentos do mercado, com posição de destaque em produtos de prescrição, genéricos e skincare, e a liderança absoluta em consumer health. Obrigado, e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1.
E nossa primeira pergunta vem de Robert Ford, Bank of America. Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Tenho 3 perguntas. Adalmario, pode falar um pouco sobre a evolução das contas de receber e como estão pensando em capital de giro daqui para frente? E Breno, poderia fornecer uma pequena atualização sobre as receitas e lucratividade de Bionovis, bem como seu pipeline de inovação, por favor? E por último, como devemos pensar sobre seu pipeline de inovação, considerando a aceleração dos patent cliffs em comparação com as estimativas anteriores, por favor? Obrigado. Bom dia, Bob. Tudo bem? Com relação ao contas a receber, a gente vem evoluindo aí, reduzindo basicamente o dia de contas a receber, que como a gente já falou anteriormente, ele é uma proxy do estoque de produtos que a gente tem nos nossos clientes. Então, desde que a companhia mudou a política comercial no início de 2019, a gente tem conseguido reduzir esse número aí. Na nossa cabeça aqui, a nossa meta é ficar próximo aí a 100 dias, na média, de estoque que a gente tem dos nossos produtos, dos nossos clientes. E nesse trimestre a gente conseguiu estar um pouquinho abaixo desse número, mas nossa meta é ficar entre 95 e 100 dias. É isso que a gente, hoje, com a operação que a gente tem, a gente está conseguindo rodar nesse nível. O portfólio de marcas adquiridas, tanto Takeda e Buscopan, vinha rodando num patamar inferior a esse. A gente ajustou um pouco para cima o estoque dessas marcas e vem conseguindo reduzir gradativamente um pouco o estoque das nossas. Mas a gente considera aí que em termos de nível de investimento de capital de giro, considerando tanto contas a receber quanto fornecedores de estoque, a gente também vem conseguindo aí reduzir esse nível e conseguir aumentar a geração de caixa da companhia. Então, um indicador que a gente olha muito aqui é quanto que é o investimento de capital de giro com o percentual da receita. E nesse trimestre aí a gente conseguiu estar abaixo de 35% e a nossa meta é ficar entre 30% e 35%. Oi, Bob. Sobre a pergunta do pipeline da Bionovis e depois do nosso, falando da Bionovis primeiro, bom, a gente comentou já no ano passado, teve uma receita próxima de R$1 bi. A margem EBITDA ainda baixa, acho que foi na casa aí de 10%, mais ou menos, no ano passado, mas a tendência é que isso vá aumentando à medida que o tech transfer, o processo de tech transfer vai avançando. Então, as receitas devem continuar crescendo nesse ano e a margem ao longo do tempo vai melhorando. A empresa já teve a primeira produção agora de um produto feita na Bionovis, um lote piloto, e a tendência, estamos on track para fazer aí o tech transfer e ir ganhando margem na Bionovis. Lembrando a todos aí, a gente tem uma participação de 25% nessa empresa, uma joint venture com outras empresas farmacêuticas brasileiras. Com relação ao nosso portfólio, Bob, a gente, essa decisão do STF aí no primeiro semestre desse ano é muito boa para a gente, para a indústria farmacêutica brasileira, porque acelera muito, em alguns anos, a queda de patente de moléculas importantes do mercado brasileiro. Então, a gente já tem aí mais ou menos 30 moléculas mapeadas em que a gente consegue acelerar esse processo depende de cada molécula, mas um período de 1 até 3 anos a antecipação dessas quedas de patente. Então é muito bom, o investimento ele passa a ser mais produtivo, você demora, o investimento que a gente já estava fazendo de qualquer maneira, a gente acelera um pouco o início da receita desses produtos. E Breno, quanto é o mercado endereçável para essas 30 moléculas, por favor?
Olha, Bob, é na casa de 6 bi de reais, dessas que a gente tem mapeado, né? E a nossa receita aqui estimada pode chegar aí entre 600 até 1 bi de reais nesse mercado endereçado. Muito obrigado e novamente parabéns. Obrigado, Bob. Nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos, Citi. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria perguntar aqui sobre a margem bruta, olhando para frente aqui, para reconciliar todos os benefícios, câmbio, mix, até questão de custo, como é que vocês estão enxergando a trajetória de margem nos próximos trimestres? Obrigado. Oi, Leandro, tudo bem? Com relação à margem bruta, né, a gente continua tendo os impactos aqui, né, de câmbio e custos aí rodando num patamar acima, né, do que a companhia vinha rodando anteriormente. Mas a gente tem conseguido, né, compensar, né, em parte essa pressão, principalmente aqui no mix, né, de produtos, com as marcas aí que foram adquiridas, né, que tem um perfil de margem superior, né, à média da companhia, e também o pipeline de novos produtos, né? Então, esse pipeline, né, que a gente fala aqui de mais de 350 projetos, na média, eles têm uma margem bem superior aí à margem média da companhia. Então, à medida que a gente vai lançando esses novos produtos, né, a gente compensa, né, em parte essa pressão no custo que a gente tem aqui nesse momento. Como vocês sabem, né, boa parte do nosso portfólio ele é indexado, né, então você tem esses aumentos concedidos aí todos os anos, e à medida, né, que a gente vai tendo uma menor pressão dos custos, a tendência também é recompor margem através do aumento de preço nos próximos anos, né? Mas esse é o patamar que a gente está trabalhando hoje. O portfólio adquirido de marcas já ajudou de maneira bem relevante nesse trimestre, né, a recompor margem. Se não fosse pelas aquisições, a gente estaria trabalhando aí numa margem mais próxima de 60%, né? Então conseguimos aí ter o mesmo nível de margem bruta que a gente teve no terceiro tri do ano passado, mesmo com todas as pressões de câmbio. E quando a gente olha, né, margem EBITDA, né, margem operacional, né, que é o mais relevante, geração de caixa, a gente também tem conseguido recordes aí de geração de caixa, né, e uma margem EBITDA de 35%, que é muito próximo do histórico da companhia, né? Mesmo olhando aí períodos 2018, 2017, né, a companhia tinha esse patamar de margem EBITDA sempre nessa faixa de 34%, 35%, e mesmo com todas as pressões a gente consegue ter esse nível de margem operacional ainda bastante saudável. Tá perfeito, Adalmario, obrigado. Só que uma outra pergunta rápida, eu não sei se você chegou a comentar durante a apresentação, mas do crescimento orgânico, vocês conseguem dividir quanto foi por esse volume? Mais ou menos em torno de 40% aqui nesse trimestre foi preço e 60% volume. Certo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, JP Morgan. Olá, boa tarde, Breno. Bom dia, Breno, Adalmario. Obrigado pela minha pergunta. Na verdade, são duas. A primeira delas é o índice de inovação, ele continua bastante alto, né? Quando a gente tira os M&As recentes, eu queria pegar de vocês como é que vocês estão vendo o pipeline e a cara desse índice de inovação para os próximos 12, 18 meses. E a segunda pergunta é entender um pouquinho a questão do efeito mix dentro da margem bruta, né? Vocês deram bastante detalhes das contribuições dos ativos adquiridos, mas eu queria entender se ainda a gente continua vendo algum efeito detrator do ponto de vista de genérico, tendo uma trajetória um pouco mais ascendente dentro do mix. E por último, acho que entrando numa terceira pergunta, se vocês têm alguma coisa para compartilhar conosco em relação à leniência, né? A gente viu o processo de arbitragem com a Ondex gerando bastante ruído para ação. Eu queria entender se vocês têm alguma coisa para compartilhar de leniência, se existe de fato
qualquer tipo de conversa. Obrigado. Oi, Joe, é o Breno. Eu vou pegar a primeira e a terceira e depois o Adalmário responde a pergunta do mix, tá? Então, com relação ao processo ao índice de inovação, a tendência é que ele cresça, né? Assim, eu estou olhando as mesmas bases de comparação, né? Sem considerar o portfólio adquirido, que vá crescendo à medida que a gente vai, né, tendo esses produtos que estão saindo do forno aqui da inovação, né? A gente acredita aqui que ele vá para níveis aí de aproximadamente 35%, né, que é o nosso, a gente acredita, né, tudo que está saindo aí do pipeline, e que se mantenha nesse patamar, tá? Assim, como vocês sabem, né, esse investimento em P&D é um processo muito lento aqui na indústria farmacêutica, né? Então, vocês terem ideia, né, esse produto que eu mencionei que a gente lançou aqui agora, a gente começou o desenvolvimento desse produto lá em 2017, né? Foi um dos primeiros produtos que foram concebidos no Inova, né? Então, à medida que esse investimento vai maturando e vai crescendo, a gente vai tendo aumento do índice de inovação. Tá? Com relação à segunda pergunta, né, sobre um possível acordo de leniência, né, a companhia vem trabalhando junto às autoridades, vem colaborando, vem conversando, e tenham certeza que né, prioridade dentro da companhia que esse assunto seja resolvido, né, da maneira mais rápida possível. Tá? Não temos nenhum timing aqui para falar sobre isso, né, mas a gente quer tirar esse assunto, né, da pauta aqui o mais rápido possível, e tenho certeza que todos aqui na empresa estão fazendo o máximo possível para isso. E com relação, né, esse comentário do acordo com a Ontex, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, foi um acordo aí pontual que foi feito, a companhia já fez diversas, né, mais de 30 processos de M&A, e esse foi o único processo que, infelizmente, a gente acabou tendo que fazer esse pagamento, né, os termos aí do acordo são confidenciais, então a gente não pode entrar aqui em detalhes, mas é o único, não tem mais nenhum processo de arbitragem aqui que a companhia tenha risco de perda, tá? Eu vou passar aqui para o Adalmário aqui para outra pergunta. Oi, Joey. Obrigado. Tudo bem? Acho que com relação ao efeito mix, né, a gente vê um crescimento do genérico acima, né, do crescimento de mercado, e a estratégia da companhia, né, essa é a empresa farmacêutica mais diversificada, né, dentro do varejo, agora também no institucional. Então a gente, né, quer crescer no genérico, o genérico é uma importante alavanca de crescimento da companhia, e a gente vem ganhando também market share nesse segmento, né? Então, com isso, o crescimento da unidade ele é acima das outras unidades de negócio, o que acaba, de alguma maneira, pressionando a margem bruta, né? E nesse trimestre, especificamente, a gente teve aí, em algumas moléculas, né, de genéricos, uma competitividade maior, que a gente teve que ser mais agressivo aí em termos de descontos concedidos, né, e com isso acabou impactando, né, um pouco mais aí a margem bruta. Né, mas no final do dia, o que eu comentei, o importante, o mais relevante para nós, né, a gente tá recompondo essa margem bruta através dos lançamentos, através das aquisições, e focar na geração de caixa e na margem EBITDA, que no final do dia é muito similar, né, entre todas as unidades de negócio aqui que a gente tem. Perfeito. Obrigado, Bruno Adalmário. Obrigado, Joey. Nossa próxima pergunta vem de Caio Moscardini, Santander. Oi, Breno. Oi, Adalmário. Bom dia, pessoal. Eu queria entender um pouco mais sobre esse mercado potencial do Vaban. Me corrija se eu estiver errado aqui, mas eu acredito que essa classe terapêutica foi impactada positivamente pela pandemia. Então, qual que seria o tamanho desse mercado, se a gente fosse pensar aí em um mercado mais normalizado? E uma segunda pergunta com relação a fornecedores, né, essa questão de APIs importados. Como que todo esse
imbróglio logístico que a gente tem visto aí globalmente pode afetar vocês? Vocês já estão se preparando para uma demora, talvez, maior para chegar a esses APIs? Como que vocês têm olhado para isso? Obrigado. Oi, Caio. É o Breno. Eu vou pegar a primeira e depois o Adalmário pega a segunda pergunta. Então, realmente esse mercado, né, dos anticoagulantes foi afetado positivamente pelo Covid, né, a classe terapêutica como um todo, né, um B200, e essa molécula especificamente é mais ou menos 900 milhões desse total aí de um B200 da classe terapêutica, mas já vinha crescendo bastante, né? Nos últimos 12 meses cresceu 40%, mas já vinha crescendo a um ritmo aí de 20% historicamente, né? Então, e a tendência é que quando cai a patente, né, como outras moléculas aqui no Brasil, a tendência é que esse mercado cresça ainda mais, né, nominalmente, visto que tem mais acesso à população, né? Diferente de uma molécula nos Estados Unidos, quando cai a patente, né, que basicamente o preço cai, mas o volume não aumenta, porque as pessoas já tinham acesso a esse medicamento. Aqui no Brasil, à medida que cai a patente, né, os genéricos tendem a ter um preço mais baixo, né, ou mesmo os medicamentos de marca, e aumenta o acesso da população, crescendo o mercado, né? Mas assim, a gente acredita que talvez sem esse efeito da pandemia, sejam uns 10 a 15% menor aí o mercado, mas com esse efeito do acesso à população, a gente acredita que vai continuar crescendo esse mercado. Eu vou passar aqui para o Adalmário para a segunda pergunta. Oi, Caio. Não, com relação aos fornecedores API, né, os nossos principais fornecedores, né, estão na China e na Índia. Então, desde do início da pandemia, lá em 2020, né, a gente também alterou a nossa política aqui de estoques. Então, a gente vem trabalhando com estoques de matéria-prima, né, acima da média que a gente tinha aí nos anos anteriores. Tá? Então, a gente tem conseguido puxar bastante desse estoque para ter um estoque de segurança dentro de casa. Então, se você pegar, por exemplo, há um ano atrás, no terceiro TRI de 2020, né, o nosso nível de estoques aí estava próximo a 900 milhões, né, e finalizou o TRI aqui em torno, acima de 1,2 bi. Né, então, a gente aumentou aí mais de 30%, né, o nosso nível de estoques. Boa parte desse estoque ele é matéria-prima, então tem funcionado bem a estratégia, mas a gente também não tem visto aí nenhum stockout relevante aqui de matéria-prima, né, nas principais matérias-primas que a gente tem aqui nos nossos produtos, né, não temos visto aí nenhuma disrupção. O que tem tido é um atraso, né, algumas vezes é um atraso pontual aí de um fornecedor ou outro de enviar, e toda a questão de frete também, né, frete, muitas vezes a gente usava o frete marítimo, né, que é um frete bem mais barato. Em alguns casos a gente tem que usar o frete aéreo, né, que é bem mais caro, e ali no pior momento da pandemia ele ficou bem mais elevado, mas agora também já está voltando aí mais à normalidade, né, e em pouquíssimos casos aí que a gente tem que usar o frete aéreo. Tá? Então, no geral, a gente não tem nenhum problema, e não está previsto aí que a gente vai ter nenhum problema de matéria-prima. Tá ótimo. Obrigado, Breno. Obrigado, Adalmário. Obrigado você. Nossa próxima pergunta vem de Emerson Vieira, Itaú. Oi, pessoal. Bom dia, Adalmário e Breno, tudo bem? Obrigado pelo espaço aqui. Eu tenho algumas perguntinhas. Bom, a primeira delas, queria endereçar um pouquinho sobre o que seria a margem EBITDA recorrente, né? Bom, a gente viu uma expansão aí bem significativa, né, por conta da captura das sinergias, e também uma redução ainda que continua, né, por conta do menor patamar de licitações métricas, né? Então, olhando mais para frente, assim, faz sentido vocês incorporarem esses ganhos na margem de forma estrutural, ou a gente deveria pensar eventualmente num repasse desses ganhos para mais desconto promocional? Então, essa é uma primeira dúvida. Uma segunda, em relação à melatonina, né, um produto que já está mais próximo de ser lançado. Então, eu queria entender o que vocês podem compartilhar conosco em relação ao tamanho de mercado endereçável e o que seria, eventualmente, assim, um patamar de rentabilidade aí para esse produto, que eventualmente poderia ser bem relevante para a companhia.
E aí, por último, um update em M&As, né? Entender se o pipeline continua ativo e o que vocês já conseguiram entender ali de sinergia dentro do portfólio da Sanofi, tá? É isso do nosso lado. Obrigado. Oi, Emerson. É o Breno. Eu vou pegar aqui a primeira da margem EBITDA recorrente e dos M&As, e o Adalmario vai falar da melatonina. Então, assim, a gente, como o Adalmario já falou na parte dele, né, a gente teve nesse trimestre uma margem em torno de 35%, né, no tri passado em torno de 34%, um pouco acima de 34%. No nosso guidance, né, estava implícito uma margem de aproximadamente 34%. Então, e para frente a gente acredita que, né, nosso objetivo é manter a margem nesses patamares aí de mid-30s, né? Então, obviamente, isso depende da competição, né, em determinados momentos, mas como a Adalmario colocou também, né, aqui no nosso segmento, você tem ali os reajustes de preços anuais, né, que faz com que a gente consiga repassar, né, não no curtíssimo prazo, mas no médio prazo, a gente consegue repassar esses aumentos de custos, né, principalmente com relação ao dólar, e a gente tem conseguido, né, assim, e o nosso objetivo é ganhar market share, crescer acima do mercado, mantendo a margem EBITDA, né, esse é o nosso objetivo, né, mais do que manter um crescimento próximo do mercado e ganhando margem, né? Então, a ideia é reinvestir, né, todos os ganhos aqui de sinergia, de escala, né, para que a gente continue crescendo acima do mercado, como a gente vem fazendo aqui nos últimos 4 trimestres. Tá? Com relação a M&As, a gente, está num nível de alavancagem que a gente considera que adequado, mas no topo da nossa banda aqui. Então, no curto prazo, o nosso foco é em desalavancagem para abrir espaço para a gente fazer mais aquisições mais para frente, né? Mas no curto prazo, o foco é desalavancagem e a integração desses negócios, né? Então, basicamente, aqui, o Buscopan e Takeda estão... Né, Buscopan 100% integrado no nosso negócio, a Takeda também praticamente integrado, falta a parte, né, Fabril, de integração Fabril, que vai acontecer nos próximos anos. E no caso da Sanofi, né, a gente espera aqui ainda a aprovação do CAD, que deve acontecer agora no final do quarto trimestre, ou início do primeiro trimestre, para plugar aqui na nossa estrutura, mas vai ser uma integração mais simples do que as demais, né? Um portfólio menor de produtos, então está tudo dentro do planejado, mas no curto prazo o foco é em desalavancagem para abrir espaço para futuras aquisições. Passo para o Adalmario para falar aqui sobre o mercado da melatonina. Oi, Emerson. Melatonina é uma molécula nova aqui no mercado brasileiro, né, apesar de ela ser bastante reconhecida e aprovada já há muito tempo lá fora, né, ela acabou de ser aprovada aqui pela Anvisa como suplemento alimentar, uma concentração bastante ainda baixa, e quando a gente olha, né, o mercado americano, melatonina e as combinações de melatonina, é um mercado de mais de 500 milhões de dólares, né, e crescendo. Então, a gente acredita, né, que tem um mercado potencial bem relevante aqui no Brasil. A gente, né, o melatonina é indicado aqui para casos de insônia leve, né, então, se você pegar a demanda para o tratamento de insônia no Brasil, essa categoria é acima de 600 milhões de reais, né, e é uma categoria bastante dinâmica, principalmente aí desde o início da pandemia, que a gente tem visto um aumento, né, relevante das moléculas aí usadas para esse tratamento. Então, a gente acredita que vai ter uma performance muito boa. Eu acho que no nosso caso, né, o mais relevante é que a gente já tinha esse projeto no nosso pipeline há mais de 2 anos, né, que a gente vinha desenvolvendo em algumas formas farmacêuticas, né, então a gente vai lançar tanto em comprimido quanto em solução. E acho que o mais relevante é que só a Hypera tem as condições de lançar em vários segmentos, né? Então, a gente vai lançar tanto na visitação médica, né, um produto que vai ser um OTX, quanto nas nossas marcas, né, de VitaSai e também
nas marcas aqui da Vitaminas Neoquímica, né, que tem um posicionamento mais similar. Então, com isso, a gente vai conseguir lançar nas 3 unidades de negócio com foco aí em públicos, né, diferenciados. Perfeito, super claro. Obrigado, pessoal. Obrigado você. Nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, Credit Suisse. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Breno, Dalmário, obrigado pelo espaço. Fazer algumas perguntas aqui complementares. Primeiro da rivaroxabana, né? Vocês já até esclareceram o tamanho da molécula em si, mas quando vocês falam em 1.B na classe terapêutica, vocês estão considerando os anticoagulantes modernos ou todos os antitrombóticos, né? Porque eu pergunto isso porque se vocês conseguem ter como mercado endereçável outras moléculas em que vocês possam se tornar substituto terapêutico, né, no médico, e, portanto, vocês acabam expandindo o acesso também às outras moléculas que acabaram competindo, né, com a rivaroxabana durante esse tempo. E se vocês têm ideia de quem mais lançou ou deve lançar um similar ao genérico da rivaroxabana. Outra pergunta também é um pouco sobre, vocês citaram a pressão do dólar, né, que acabou, pelo que eu entendo, né, ela já tá, e essa pressão do dólar também está influenciando o mercado, os descontos comerciais estão ficando afetados. Então, a minha pergunta é se vocês foram mais ou menos agressivos com o mercado, se a prioridade aqui é crescer, ou como o Breno falou, preservar o EBITDA, e se você tem alguma esperança de recomposição de preço via CMED, dadas as regras, né? Terceira pergunta, são mais duas, né? Terceira pergunta, se vocês de alguma forma estão medindo o retorno desses investimentos direto ao consumidor agora, essa parte mais de mídia, como vocês têm feito isso? E a quarta é um pouco para insistir numa pergunta do colega, né, que ele perguntou sobre leniência. Acho que, na verdade, não querendo fazer um paralelo com o TEX, né, que na verdade é um acordo de arbitragem, mas de alguma forma você já tem provisionado o que pode ser o impacto, né, do que vocês vão oferecer ou vocês podem oferecer nesse acordo. Muito obrigado. Tá. Oi, bom dia, Cepeda. Breno, eu vou pegar aqui a primeira e a última aqui, e daí o Adalmário fala aí dos descontos. Então, desculpa, a pergunta é que se tinha algum valor provisionado, é isso? Com relação a um eventual acordo de leniência, é isso? Porque, na verdade, o que eu acho que o meu colega perguntou é o seguinte, né? A ONTEX foi uma surpresa, né, em termos de impacto, né, por conta da arbitragem, né? Porque eles estão se leniência também poderia ser algo que não está provisionado. Não, isso, assim, claramente não tem nada provisionado, não tem nada, né, não temos nenhum acordo, né, e se eventualmente fizer um acordo, né, esse valor não está provisionado, tá, mas acho que isso está claro aí para todos os investidores, né, a gente nunca está tendo todos os relatórios de analistas e tudo, né, que isso é um potencial risco aí, mas a gente não acredita que seja, né, algo aí relevante dado o tamanho da empresa, né, o market cap, enfim, o que vocês já colocam nos relatórios, tá? Mas respondendo a pergunta, não tem nenhuma provisão com relação a isso. Com relação ao mercado dos anticoagulantes, é isso aí, são os de última geração, né? Incluído nesse mercado está aí que a gente passou a rivaroxabana, que é o maior deles, a pixabana e dabigatrana, né? São essas três moléculas, e realmente quando cai a patente, né, da rivaroxabana, a tendência é que tenha um crescimento mais acelerado, né, e ganhe market share talvez das outras moléculas que ainda não tiveram a patente, a queda da patente. Era essa a pergunta? Respondi suas perguntas, Cepeda? Não, respondido, só um complemento dessa pergunta da rivaroxabana. Vocês têm no radar quem mais deve lançar isso, ou já lançou?
Não, sim, tem outras empresas que já têm o registro, né, mas ainda não lançaram, né, a gente foi um dos últimos a obter o registro e já estamos lançando, fomos bem ágeis aqui nessa molécula, e é uma molécula grande que deve ter competição, né, no mercado, dada o tamanho, né, e também não é uma molécula só, não é muito complexo de desenvolver. Então a gente espera competição nesse mercado, mas aí o que importa, né, é basicamente duas coisas, né? Quem são os primeiros a lançar tem uma vantagem competitiva maior e quem tem custo, né? Quem tem escala e custo de produção que a gente tem, né, aí comprovadamente no mercado de genéricos. Perfeito. E a parte um pouco do... Vou responder essas outras duas perguntas aqui da pressão do câmbio e investimento de marketing. Basicamente, esse trimestre aqui, a gente continua tendo essa pressão, mas uma pressão aí menor, né, do que a gente teve nos trimestres anteriores. Então, o reajuste de preço que a gente teve aí no segundo tri já ajudou, né, a recompor em parte essa pressão cambial e também a nossa política de hedge, né, que a gente já tinha aí basicamente o ano todo de 2021 redeado, no patamar aí de 5,30, também contribui para a gente não ter tanta pressão. E com relação à competitividade, eu acho que cada segmento, né, que a gente atua tem a sua particularidade, né, então o que a gente viu aqui em termos de uma competitividade um pouco maior foram algumas moléculas de genéricos, que aí sim a gente teve que reduzir o desconto aqui para continuar sendo competitivo, tá? Mas nada de mais relevante quando a gente olha o portfólio todo de marcas, né? Seja marcas de consumer health ou marcas de prescrição, skincare, aí a gente não viu nada, nem nada fora do normal nesse mercado e a política comercial continua a mesma, né? E falando dos investimentos de marketing, a gente mede sim todo o retorno que a gente tem. A gente cada vez, como a gente tem falado, um grande investimento, são dois grandes investimentos nossos são relacionados à mídia, né, que a gente vem gradativamente alterando o mix, né, de mídia para uma mídia cada vez mais digital, né, mais online, e com isso também a gente consegue atingir exatamente o público-alvo que cada uma das marcas quer atingir, direcionar, a gente consegue medir e converter de uma maneira bastante mais efetiva do que a gente tinha, principalmente na mídia offline aqui de TV aberta. Então a gente tem conseguido melhorar cada vez mais ainda esse retorno sobre o investimento. E o outro que é a visitação médica também, né? A visitação médica a gente consegue aí medir exatamente qual é o nível de prescrição, né, de cada médico que a gente visita. A gente tem conseguido, né, aumentar bastante o painel de médicos visitados, principalmente utilizando a visitação remota, né, que foi muito relevante durante a pandemia, mas ainda a gente continua com o programa de visitação remota, né, para conseguir aumentar essa base e melhorar a produtividade de médicos, né, e com isso melhorar todo esse retorno que a gente faz aí do investimento de marketing, né. Eu acho que a gente já consegue ver parte disso aqui, quando a gente vê aqui a percentual de marketing, né, sobre o total da receita líquida, né, que vem reduzindo aí trimestre após trimestre, né, principalmente aí também como parte das sinergias aí dos M&As, né, e o nosso crescimento de receita vem vindo aí também crescendo em cima do mercado trimestre após trimestre, né? Então, acho que essa aí é uma boa medida aí para acompanhar a efetividade desses investimentos. Legal, perfeito, Adalmario. Obrigado, Breno, pela resposta. Obrigado você. Nossa próxima pergunta vem de Irma Sgarz, Goldman Sachs. Olá, boa tarde, obrigada por pegar, bom dia ainda, por pegar a minha pergunta. Mudando um pouquinho de assunto aqui, eu queria perguntar sobre o projeto de lei que permite a venda de medicamentos em supermercados, a venda de medicamentos em centros de prescrição.
em supermercados. Eu sei que isso faz muitos anos que vai e volta, que já foi olhado no passado e obviamente atinge toca vocês só de forma indireta, mas obviamente acaba também sendo um canal de distribuição para chegar no consumidor final. Então eu queria ouvir um pouco qual a opinião de vocês, oportunidade, se vocês acham que efetivamente vai para frente. Obrigada. Oi, Irma, bom dia. É o Breno. Como você falou, um tema que no radar aí há muitos anos, né? Tem essa do irem pro né, fora das farmácias. Essa discussão vem ganhando peso aqui através do pessoal do varejo alimentar, né, que tem interesse em vender os produtos de OTC, assim como é vendido em vários outros países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, né? É difícil dizer agora se esse movimento vai adiante ou não, ainda é bastante preliminar, mas se isso for adiante, é muito bom para a Hypera, né? Porque a gente, como a gente falou, a gente é líder absoluto nos OTCs, né? E o mercado e o canal alimentar, você tem aí praticamente 5 vezes maior do que o canal de varejo farmacêutico, né? Então a gente teria e a gente já tem presença no canal alimentar, né? A gente já tem aí alguns produtos, né? Principalmente os adoçantes, mas também Gov After, alguns outros produtos que já são distribuídos no canal alimentar. Então para a gente isso seria muito fácil, já temos uma estrutura de distribuição para atender esse canal. Mas ainda é cedo para dizer a probabilidade desse tema avançar, né, no curto prazo, tá? Perfeito. Em termos de margem, você tem alguma opinião comparado com o setor de farmacêutico, dado que é um setor bem mais consolidado? Então, Irma, a questão de margem vai depender muito da competição, né? Se os players são os mesmos aqui na indústria farmacêutica, né, vai depender um pouco da agressividade comercial que os players, né, que a indústria vai querer ter nesse canal, né? Não tem muito sentido a indústria ter uma margem diferente do que ela tem no varejo farmacêutico, né? Que inclusive é mais consolidado, né, se eu não me engano, do que o varejo alimentar, né? Você pega aí os principais players do varejo farmacêutico, né? Já tem market shares aí, a Raia, né? Acho que é em torno de 15% de market share, né? Acho que é mais consolidado do que o varejo alimentar. Então não tem opção de margem para a indústria nesse segmento. Obrigada. Obrigado a você. Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Breno Oliveira para considerações finais. Eu queria agradecer a presença de todos, o interesse de todos. Tivemos bastante perguntas aqui no call e estamos à disposição, né, através da equipe de RI. Se tiverem alguma dúvida adicional, o time todo está à disposição de vocês. Obrigado e bom dia a todos. A audioconferência da Hypera está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.